Graça e paz. Meu amado, no livro do profeta Isaías, no capítulo 22, a partir do versículo 15, as Escrituras Sagradas dizem assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor, eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se despreenderá, porque o Senhor o disse. Amém, meu amado? Muitas vezes a palavra do Senhor é dura, mas ela vem para nos ensinar. Eu dei um título para essa palavra que eu vou meditar agora: o mal de Sebna. Sebna, ele era um alto oficial na corte do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá, e ele reinou 29 anos, mais ou menos, aproximadamente 715 anos antes de Cristo. E ele viveu na época do profeta Isaías. Sebna, ele exercia 2 cargos de confiança no palácio. Ele era o administrador e também era mordomo. E ele tinha uma liderança que ofendia a Deus. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós temos feito. Muitas vezes o Senhor coloca em nossas mãos uma bênção, um cargo de liderança na igreja, no seu trabalho, mas a nossa liderança, ela tem que ser uma liderança que agrada o coração do nosso Deus. E Sebna, ele exercia uma liderança que ofendia, que desagradava o nosso Deus. Ele estava interessado no que poderia obter pessoalmente mediante o cargo que ele exercia no palácio. Na verdade, Sebna, ele queria se dar bem. Ele queria se dar bem, ele queria ser melhor do que os outros. E a palavra de Deus vem trazer um alerta para todos nós e um avivamento. E Isaías aqui, ele profetizou que Sebna, ele perderia o poder e morreria no exílio por causa do seu mal. Meu irmão amado, sabe qual era o mal de Sebna? O mal de Sebna era o orgulho. E Deus, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Criador do céu e da terra, ele abomina o orgulho. Deus, ele não se alegra com o coração orgulhoso. A palavra diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Orgulho, meu amado, é se achar autossuficiente. Tem pessoas que acham que elas são totalmente dependentes de si mesmas. Ela acha que tudo que ela tem, que tudo que ela conquistou foi por ela mesma. E esquece que nós temos um Deus que nos dá, um Deus que nos abençoa, um Deus que provê, e é Ele que é dono de tudo. Orgulho é ser cheio de si. Nós precisamos ser pobres de espírito. Lá em Mateus capítulo 5, no versículo 3,
A palavra diz, palavras de Jesus de Nazaré: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito, meu amado, é você se esvaziar de si mesmo. É você quebrar o seu orgulho para que Deus possa te encher dele. E ser orgulhoso é ser arrogante. Ser orgulhoso é o excesso de admiração por si mesmo. Abra a mente, abra os seus olhos espirituais. Se Deus tem abençoado a sua vida, se Deus tem abençoado o seu trabalho, se Deus tem abençoado o seu ministério, seja humilde. Não queira se encher de admiração, que todos vejam que você é. Não, toda a glória pertence ao nosso Deus. Ser orgulhoso é ser soberbo, é ser presunçoso, é ter olhos altivos. Tem pessoas que nos olham de cima para baixo. E não é assim que nós devemos agir. Mesmo que você tenha muitas bênçãos, você tenha uma vida confortável, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos respeitar o outro. Nós não somos autossuficientes. Nós não devemos ser cheios de si. Nós temos que quebrar o nosso orgulho, a nossa arrogância, meu amado. Porque é assim que precisa ser feito, porque é assim que agrada o coração do nosso Deus. O orgulhoso, muitas vezes, ele não reconhece seus erros. Ele acha que tudo que ele faz está certo. Ele vê até o pecado do outro, os erros do outro, mas a si mesmo ele não se autoexamina e ele não se enxerga. E Deus, ele humilha os orgulhosos, viu, meu amado? Olha o que diz a palavra do nosso Senhor, lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O orgulhoso, ele se torna cego e não vê que vai cair na própria ruína, porque se acha invencível. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos entender que Deus é Deus, meu amado, e que nós somos apenas seres humanos. Nós viemos do pó e voltaremos ao pó. Por isso nós somos pó. Nós somos o que somos, meu irmão amado. Somos o que fomos e o que havemos de ser, pois só Deus é o que é. Só Deus tem todo o poder. Só Deus, ele está presente em todos os lugares. Olha os atributos de Deus. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Sabe por quê? Porque Deus, ele é o que é. Deus, ele é autoexistente, meu amado, e não depende de ninguém, ao contrário de nós. Ele é completo em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Esse é o nosso Deus amado. Porém, o ser humano, ele é criatura. E muitas vezes você que está ouvindo a palavra precisa entender isso. O ser humano é criatura, é dependente e não tem motivo de se orgulhar. Olha o que a palavra diz. A palavra de Deus diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba transformou um anjo de luz em demônio. Por causa da soberba, Deus expulsou Lucifer do céu, meu amado. Deus declara guerra aos orgulhosos e humilha os altivos de coração. Talvez você tenha passado por um momento complicado na sua vida, até perdido a bênção que Deus te deu. Talvez tenha sido o orgulho, a soberba, a altivez, se achar autossuficiente. Amém, meu amado? A soberba é a porta de entrada do fracasso. Aprenda isso. A soberba é a porta de entrada do fracasso. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade a faz cair em ruínas. E isso aconteceu com Sebna aqui no texto. Ele era um alto oficial da corte do rei Ezequias. Sebna, ele era um tipo de líder que desagradava a Deus. E Deus envia o profeta Isaías para passar o seguinte recado. Olha o que diz a palavra aqui. Assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui?
Ou que tens tu aqui para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor, eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Olha o que Deus diz aqui. Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Meu irmão Sebna, ele estava acostumado com práticas erradas e injustas em sua liderança. E Deus estava vendo tudo isto, meu amado. Deus, ele nos conhece. Deus, ele sonda os nossos corações. Ele conhece os nossos pensamentos e todos os nossos caminhos e as nossas intenções. No livro de Provérbios, no capítulo 15, o versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não tem como nos esconder do nosso Deus. Não tem como esconder o nosso pecado do nosso Deus. 1 Pedro 3, versículo 12 diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quebrante o seu coração, abra a sua mente, peça a Deus discernimento para que você compreenda esta palavra que Ele está trazendo a nós, meu amado. Aqueles que se entregam à prática da maldade terão de enfrentar a ira de Deus. Nada escapa das suas vistas. Não tem como se esconder de Deus. E que ninguém pense que Deus, ele não se importa. Aqueles que se deleitam em fazer o mal não têm em Deus um amigo. E isto é uma coisa muito séria. Muitas pessoas têm brincado com Deus. Muitos servos de Deus têm brincado com Deus. E olha o que Deus fez com Sebna. Olha o ensinamento desta palavra, meu amado. Deus, ele não foi injusto com Sebna, em momento algum. O Senhor, ele nos oferece várias oportunidades de conserto. E hoje ele está te oferecendo uma oportunidade de conserto. Talvez a sua vida precisa ser autoexaminada por você mesmo. Peça o Espírito Santo para mostrar a você aquilo que você tem feito que desagrada ao Senhor. Olha o que Sebna passou. Olha as consequências do pecado, de se achar autossuficiente. Todos nós podemos errar, nós estamos sujeitos a errar, mas nós precisamos ser santos. Nós temos que lutar contra o pecado, nós não podemos vacilar, nós temos que vigiar. E se nós pedimos forças a Deus, Ele nos sustenta, meu amado. Mas é preciso nos colocar diante de Deus e fazermos uma autoavaliação e nos arrepender de nossas atitudes erradas. Aquele que vem a Jesus, de maneira nenhuma, será lançado fora. Não importa o pecado que você tenha cometido, aquilo que você tenha feito, se você vir a Jesus, se você abrir o seu coração a Jesus e se colocar diante dele e se quebrantar e se arrepender e aceitá-lo como o Senhor da sua vida, ele vai te receber de braços abertos. Amém, meu amado? Sebna, ele era uma pessoa egocêntrica. Como nós precisamos tomar cuidado com isso, meu irmão amado? Uma pessoa egocêntrica, ela acredita que tudo deve caminhar a seu favor, por achar que é o único merecedor de alguma coisa. Uma pessoa egocêntrica não se preocupa com o seu semelhante. Elas pensam que tudo e todos devem girar em torno dessa pessoa. Olha que coisa séria. E Sebna, ele era assim. E olha o que o texto diz. Mas Sebna, ele fazia parte do alto escalão do rei Ezequias. Ele tinha a bênção dada por Deus na vida dele. E ele jogou tudo fora. Olha o que diz o versículo 16. Para que abrisses aqui uma sepultura. Aqui se refere a uma coisa individual e pessoal. Ele só pensava nele. Ele era totalmente egocêntrico, egoísta. Nós não podemos ser assim porque isso desagrada a Deus. Olha o que diz mais o versículo 16. Lavrando em lugar alto a tua sepultura. Aqui ele
Aqui se refere à sepultura somente para ele e ainda em lugares altos, em um lugar alto, um lugar de destaque para que todos pudessem ver. Tem pessoas que só querem estar no pedestal. Eu sou, eu faço, eu posso. E nós somos apenas criaturas. Aquele que é o que é somente Deus. E Deus, meu amado, Ele humilha o orgulhoso. Deus, Ele humilha aquela pessoa que é egocêntrica. Olha o que diz mais o versículo 16, o finalzinho. Cinzelando na rocha a tua própria morada. O que ele estava fazendo ali? Esculpindo o seu nome na rocha. Ele estava fazendo algo ali para que pudesse ser admirado pelas pessoas e que elas pudessem entender que ele era, que ele podia. Mas não é assim. Deus, Ele humilha os soberbos. Mas Deus, Ele estava vendo. Olha o que diz o versículo 19. Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Olha o versículo 18. E ali acabarão os carros da tua glória. Meu irmão amado, cuidado para que não se acabe os carros da tua glória. Nós precisamos tomar cuidado com a ostentação. Geralmente a ostentação é sinônimo de mentira. Muitas vezes quem quer mostrar algo que na realidade não são ou que não se tem. E mesmo que Deus nos abençoe, nós não devemos ostentar, querer mostrar para os outros aquilo que Deus nos dá em uma atitude de soberba, de orgulho, de altivez, de querer ser melhor do que o outro. Quem deve aparecer, meu amado, é Cristo, não nós. Nós precisamos crescer nas qualidades de Cristo. E Cristo, Ele era manso e humilde de coração. Olha o que a palavra nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 31 em diante. Ouça, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, meu amado? E diz mais, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Isso é Paulo falando, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha o que diz o capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Cristo é o nosso modelo, meu amado. Cristo é o nosso exemplo. Nós precisamos crescer nas qualidades de Cristo. Nós precisamos tomar cuidado para não perdermos a nossa bênção. Olha o que diz o versículo de 20 até 24. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. Ele vai perder a bênção dele. Cuidado para você não perder a sua bênção, meu amado. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre ele o seu ombro, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Sebna, ele será arrancado da cadeira pelas mãos de Deus. Sebna perdeu a bênção que Deus tinha dado a ele. Deus vai levantar outro em seu lugar. A palavra diz que Deus levantou aqui Eliaquim. Precisamos vigiar, meu amado. Precisamos vigiar as nossas vidas para não perdermos a nossa bênção. Não deixe o mal de Sebna tomar conta da sua vida. Qual é o mal de Sebna? O orgulho. Não tenha um coração orgulhoso. Deus, Ele abomina aquele que é soberbo, meu irmão amado. Deus ama aquele que é humilde. E Deus, Ele também usa aquele que é humilde. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Você crê? Nós somos totalmente dependentes de Deus. E a palavra de Deus nos ensina aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, o versículo 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós precisamos nos humilhar
diante da mão poderosa de Deus. Porque no tempo oportuno Deus nos exalta. Talvez você tenha passado uma grande luta na sua família, no seu trabalho, querem roubar aquilo que o Senhor te deu. Se humilhe diante de Deus, porque Ele vai, em tempo oportuno, te exaltar, meu amado. E nós precisamos lançar sobre o nosso Deus, aos pés de Jesus de Nazaré, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados por Ele, meu amado. Mas os que se exaltam serão humilhados. Deus, Ele nunca exalta uma pessoa até que ela esteja pronta para isso. Será que já é o tempo de você ser exaltado? Será que já chegou o tempo oportuno? Sabe por quê que você precisa compreender isso? Porque primeiro vem a cruz, depois a coroa. Não existe coroa sem cruz. Primeiro o sofrimento, meu amado, depois a glória. Então que você possa meditar nesta palavra e que nós possamos aprender a cada dia com o nosso Deus e que nós não possamos trazer o mal de Sébina para a nossa vida, para a nossa família. O mal de Sébina é uma síndrome, é uma doença, porque toda aquela pessoa que é orgulhosa e cheia de si, ela está doente espiritual. E somente Jesus de Nazaré pode te libertar, meu amado. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno, Ele, o nosso Deus, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Acalme o seu coração, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? E que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família e que você possa viver o novo de Deus. Amém?